Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Graziele Esposte, jornalista, mãe do Bernardo e do Henrique, autora aqui do blog Jeito de Mãe, e vamos dar início à nossa live dessa semana. Vou colocar aqui para vocês o tema da live de hoje, vou deixar fixo para vocês, para quem for entrando, já sabendo do que se trata. Já tô vendo que meu convidado aqui já entrou, já tá online. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou colocar o tema aqui para vocês. Ó. E já vou fixar o tema. Enquanto isso, o Instagram vai avisando as pessoas que a gente vai começar a live. Oi, 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 todo mundo. Bem-vindos, sejam bem-vindos. Como eu coloquei aqui, escrevi aqui, né? O tema de hoje é coronavírus no Brasil, precisamos nos preocupar. Então a gente sabe, né, desse vírus que tá aí no mundo, né, e que já chegou ao Brasil e que tá tendo muita repercussão, muita gente com medo, preocupada. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E peraí. Esclarecer, né, as dúvidas sobre o assunto. Eu quero que vocês avisem para mim, gente, se vocês estão ouvindo direitinho, se tá falhando. Eu vou adicionar aqui agora na conversa o Dr. Talib Moisés Moussalem. Ele é infectologista e ele é o responsável técnico pela clínica São Miguel Vacinas. Então, por isso que o perfil que vai entrar da clínica São Miguel, porque ele não tem o perfil, tá? Então, vou adicionar ele aqui agora para a gente já dividir a tela e já começar esse bate-papo, porque sabemos que é 1 hora e passa rapidinho. Adicionei ele aqui. Olá! Olá, boa noite, Grazi. Tudo bom? Tudo bem? Como é que vai? Tudo jóia? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Você tá me Então tá ouvindo jóia. bem? Tô te ouvindo direitinho. Eu acabei de avisar aqui, doutor Talho, porque se as pessoas, né, não ouvirem alguma coisa, é para avisarem, porque tecnologia, né, nos prega peças. Então, eles vão ouvindo e vão avisando se tá tudo ok. Tá certo. Show. Bom, queria que o senhor começasse, assim, se apresentando um pouquinho, né, falando um pouquinho de você, para a gente já começar nas primeiras perguntas. Certo. Meu nome é Talib Moisés Moussalem. Eu sou médico infectologista, responsável pela Clínica de Vacinação São Miguel. Eu sou formado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Eu tenho residência médica em infectologia pela Universidade de São Paulo e tenho meu doutorado em ciências também pela Universidade de São Paulo. E eu trabalho aqui em Vitória e sou infectologista e estou na Clínica de Vacinação São Miguel. E é um prazer estar com vocês aqui hoje à noite para esclarecer as dúvidas e tentar dirimir essas dúvidas na medida do possível. Show, não, tenho certeza que vai ajudar muito, doutor, porque assim, cara, eu assim, como mãe, eu sei que os grupos estão bombando, o pessoal tá ficando desesperado, é notícia para lá, para cá, né? Ainda tem as fake news, então a gente não sabe o que é verdade e o que não é, e mesmo do que é verdade, como interpretar isso, então eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai poder ajudar muita gente, esclarecer muitas dúvidas. Então, assim, eu queria que você respondesse só para a gente entrar mesmo no assunto, sim ou não, a pergunta que leva o título da live. Coronavírus no Brasil. Precisamos nos preocupar? Grazi, se preocupar, a gente deve se preocupar, a gente deve estar em alerta. No entanto, a gente não deve estar em pânico e nem em histeria. É diferente a gente se preocupar do que a gente entrar em pânico e estar em histeria. Se preocupar, sim, não entrar em pânico e nem entrar na histeria. Entendi. Então, assim. E agora, gente, ele vai explicar o porquê disso, né? Mas para começar, eu queria que você explicasse para a gente, assim, o que são os coronavírus, né? De tudo que eu pesquisei, que eu li, eu vi que são vários tipos, alguns já muito comuns e entre nós.
há bastante tempo e surge assim a notícia de uma doença como se tivesse assim acabado de ser descoberta, inventada, que nunca as pessoas eu acho que ficam com essa sensação assim, nossa, nasceu um vírus novo, sabe? Então eu queria que você explicasse o que que é realmente coronavírus, os tipos, se já existia, fala um pouquinho sobre isso. Certo. Se a gente voltar no tempo, os coronavírus, eles são uma família de vírus que existem nos humanos e existem nos animais, certo? Os coronavírus, eles são bastante conhecidos, de longa data, e se a gente voltar no século passado, até meados, desde meados do século passado, os coronavírus já são muito conhecidos. A gente conhecia, até o século XX, 4 tipos de coronavírus. Se você falar de coronavírus, muito provavelmente todos de nós já fomos infectados por coronavírus. Por quê? Porque cerca de 10 a 30% dos resfriados comuns são causados por coronavírus. A gente conhecia, até o século XX, só 4 tipos de coronavírus, tanto que a classe médica nunca deu muita bola para os coronavírus, porque são resfriados comuns, doenças que são autolimitadas e que do mesmo jeito que a gente pega, elas vão embora. Então a gente nem se preocupou muito. Isso mudou a partir do século XXI. Por quê? Em 2002, surgiu a SARS, que foi a primeira doença causada por coronavírus séria, que foi aquela doença que a gente chamava de síndrome respiratória aguda grave, em 2002, na China, que surgiu o primeiro coronavírus que causou uma doença séria, que causava insuficiência respiratória, febre alta, tinha uma letalidade alta, que chegava a 10% de mortalidade desses pacientes. Então, a gente começou a dar um pouco mais de atenção para os coronavírus. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi um rearranjo de vírus que vinham de morcegos e começaram a atacar também os seres humanos. E começaram a se disseminar entre os seres humanos e causar uma doença mais grave. Depois, 10 anos mais tarde, em 2012, houve um novo rearranjo também de vírus, de morcegos novamente, que passaram para os camelos dromedários e infectaram seres humanos. Dessa vez com uma menor transmissibilidade entre seres humanos, que era a MERS, que era a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Embora tivesse uma transmissão interhumana menos importante, tinha uma letalidade mais alta, de 36%. Ele ainda circula entre a gente, só que ele não chamou tanto a atenção assim, mas ele ainda circula entre a gente. E agora, em 2019, estamos na atual epidemia do coronavírus, o Covid-19, que está todo mundo em alerta com ele. Ele tem uma letalidade dos atuais estudos, que gira em torno de 2 a 4%, mais ou menos de 3,4%, e tem uma transmissibilidade que a gente fala que cada pessoa pode transmitir para mais ou menos de 3,5 a 4 pessoas do que mostram os atuais estudos. Certo? Então, os coronavírus, eles são muito antigos. Só que o que vem acontecendo é que do século XXI já são 3 coronavírus que infectam humanos e que causam uma doença um pouco mais grave e que chama a atenção da classe médica e da Organização Mundial de Saúde. Então, deixa eu ver se eu entendi. Esse, então, é o 7º tipo? É o 7º tipo que infecta humanos. É o 7º tipo. A gente conhecia 4 até o século XX que só causavam doenças muito simples e autolimitadas. Do século XXI, começaram mais 3 tipos que causam doenças invasivas muito semelhantes à influenza, à gripe, aquela doença que é uma doença mais séria, mais grave, que pode causar febre, pneumonia e pode levar ao óbito. Tá, então você falou aí da gripe, que aí eu queria que você explicasse, então, a diferença do coronavírus para a gripe. Certo, então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, vamos fazer uma diferenciação que é muito importante a gente fazer. Quando uma pessoa fala que ela está gripada, a gente tem que lembrar que a população geral fala bem assim, olha, doutor, eu estou gripado. O que é gripado? Quando a pessoa fala que ela está gripada, na maioria das vezes ela não está gripada. Na maioria das vezes ela está resfriado. O que é o resfriado comum?
O resfriado comum, eu sou um belo exemplo que eu estou saindo de um resfriado agora, que os meus 2 meninos pegaram, e eu, quem é pai, sabe que as crianças passam muito facilmente resfriado para os adultos. Então, o que acontece? Você tem o nariz entupido, que é a famosa congestão nasal, você pode ter um pouco de coriza, você pode ter um pouco de dor de cabeça, um mal-estar geral no corpo, pode ter uma febre baixa, uma febrícula, aquela sensação de dor no corpo, do corpo cansado, mas isso é uma doença autolimitada, um pouco de dor de garganta, aquela dificuldade para dormir porque o nariz fica entupido e você respira pela boca e tem aquela sensação da boca seca, mas é uma doença que do mesmo modo como ela veio, ela vai. Você só faz uso de sintomáticos, soro no nariz para poder descongestionar. Isso é o resfriado comum. Ele é causado pelos coronavírus, mais comumente pelos rinovírus. São vírus muito diferentes e que a gente não tem vacina e nem tratamento específico. O seu próprio organismo reage, ele cura e ele vai embora geralmente com 7 dias. Esse é o resfriado comum e que a gente ouve na população geral falar o quê? Ah, eu estou gripado. Mas isso não é gripe. Eu estou resfriado, seria o nome mais adequado. Esse é o resfriado. Bom, o que é a gripe? A gripe é uma doença completamente diferente. A gripe é o que a gente chama de influenza. Essa é uma doença que já muda o patamar. É uma doença mais grave. É uma doença que ela vem com febre alta, dores no corpo, que a gente chama de mialgias, aquela sensação do corpo moído, tosse importante, que ela pode vir seca ou com bastante catarro, uma dor de cabeça, dor de garganta, a pessoa pode ter uma sensação de um mal-estar importante, a pessoa pode se sentir muito prostrada, a pessoa pode vir com uma dor de garganta importante. Então, é uma doença que ela já começa a se manifestar de uma forma mais importante. Ela pode vir com dificuldade respiratória, porque é um vírus que ele invade muito mais o organismo. Esse é o vírus da influenza. E o que ele tem de diferente? Ele pode causar uma doença invasiva. Ele pode evoluir com pneumonia, ele pode evoluir com destruição dos músculos, que a gente chama de miosite. Ele pode ter uma evolução mais grave. Ele pode causar infecção secundária do pulmão, que a gente chama de pneumonia bacteriana. Eventualmente, ele pode causar problemas no sistema nervoso central. Então, a gente está falando de uma doença muito mais grave do que um simples resfriado. Certo? E o coronavírus? O que é esse coronavírus que a gente está vendo agora? É uma doença que causa um quadro clínico muito semelhante do que os estudos vêm mostrando agora, semelhante ao da influenza. Ele vem com um quadro de febre alta, tosse seca, que são as duas principais características desse vírus, e podem vir também dores no corpo, pode vir uma dificuldade respiratória, a pessoa tem a sensação do que a gente fala do fôlego curto, a pessoa pode vir também com uma sensação de dor de garganta, de mal-estar intenso. E a diferença dele para a gripe? É muito difícil você fazer essa diferenciação clínica. Aí a gente alia uma coisa na clínica que a gente fala que é a associação clínico-epidemiológica. A gente vai fazer a história clínica do paciente e vai ver, esse paciente, ele passou por zonas de risco, ele esteve, por exemplo, na China, ele esteve nos últimos 14 dias na Itália, ele esteve nos últimos 14 dias na Coreia do Sul, ele é por exemplo, algum engenheiro que viajou por uma área de transmissão, ou ele teve contato com algum paciente sabidamente portador do coronavírus. Então a gente faz a associação clínico-epidemiológica, a gente liga o alerta e submete esse paciente a um exame específico chamado PCR, que vai diferenciar se esse paciente tem uma influenza ou se ele tem um coronavírus. Aí a gente vai fazer a diferenciação clínico, epidemiológica e laboratorial. E aí só dessa forma a gente, claro, a gente consegue fechar esse diagnóstico, né? Isso, aí a gente fecha se é o corona ou se é a influenza. Ou se é a influenza. Então, o que eu ouvi, né? É que, por exemplo, os pacientes aqui do Espírito Santo que estavam sob suspeita,
O primeiro, que apareceu o primeiro caso, aí fala assim, fez o exame para ver se é o coronavírus. E aí foi passado que esse exame demora 7 dias para ter o resultado. Só que aí no outro dia falaram assim, não, a gente já sabe que não é. E o pessoal, não, mas como assim sabe que não é? Não, porque ele já positivou para influenza. Então, eu queria que você explicasse, é isso mesmo? Funciona assim? Então, porque o quadro clínico epidemiológico dele já foi favorável à influenza, certo? Então, diante de um quadro clínico, é muito pouco provável que esse paciente esteja infectado pelos dois vírus ao mesmo tempo, certo? Tá. Então, já deu para descartar o coronavírus diante de um quadro clínico sugestivo de influenza, certo? As autoridades de saúde já tiveram como é que se diz, embasamento para descartar o coronavírus nesse caso, entendeu? Eu não participei da história clínica para poder opinar, mas as autoridades tiveram essa participação para poder descartar com segurança isso daí. Então, gente, assim, eu acho que de tudo isso que o Dr. Talib está explicando para a gente, é muito importante a gente ter a segurança de que, assim, as autoridades estão atentas e estão fazendo o seu trabalho no sentido de checar, dessa checagem mesmo. E a gente tem que parar com esse desespero, né, se acalmar, que se você não teve contato com ninguém que você sabe que tem o vírus, não viajou para essa área de... Assim, não tem por que, assim, seu filho começar a espirrar, você achar que ele está com coronavírus. Não é dessa forma. Então, assim, ontem eu contei nos meus stories que, né, uma pessoa me falou, me contou num evento que a mãe estava deixando a filha, assim, tinha 2 dias já, sem ir para a escola, com medo dela pegar o coronavírus. Gente, não vai pegar assim. Então, isso, doutor Thalio, eu queria que você deixasse muito claro agora, assim, como que a gente pode se prevenir para o coronavírus, como que a gente pega, assim, acho que pegar, todo mundo mais ou menos sabe, mas eu queria que você deixasse, explicasse direitinho e tranquilizasse, né, todo mundo que está aqui assistindo a gente. Quero até aproveitar e falar todo mundo, tem uma setinha aqui embaixo, gente, aqui embaixo é um aviãozinho, assim, que você pode clicar aqui e já enviar para alguém que você acha que é interessante essa live. Você nem vai sair da live. Você vai continuar assistindo a gente. Você já envia para alguém que você acha, não, essa pessoa está precisando ouvir sobre isso, porque ela está muito nervosa, está muito tensa. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como se prevenir e como que pega. Ó, importante, esse é um ponto crucial que a gente tem que tocar. É isso que eu queria falar. É importante a gente se preocupar, mas é crucial a gente não entrar no pânico e nem na histeria. Hoje mesmo eu tive que resolver alguns problemas com escolas. Por quê? Eu tive que orientar algumas escolas, porque alguns pais estão criando problemas com as diretorias, porque não querem que crianças, filhas de outros pais que voltaram da Itália assintomáticas, não querem que essas crianças frequentem as escolas. Então, vamos por partes. Olha só, o vírus, ele praticamente não é transmissível em casos assintomáticos. Existe a possibilidade de transmissão assintomática? Existe. Só que o vírus é transmissível como? Através de gotículas, do espirro, da tosse e das secreções. Então, os assintomáticos, por características, eles não têm essas secreções, eles não têm os espirros, eles não têm a tosse, eles não têm praticamente esses sintomas para poder começar a espalhar o vírus. Então, não sou eu que estou falando isso, são as autoridades internacionais de saúde que falam isso. Quem guia, quem leva a epidemia para frente são os sintomáticos. Então, os assintomáticos, se são responsáveis pela transmissão, é por uma parte ínfima da transmissão. Então, a gente não tem que se preocupar com os assintomáticos. O grosso da transmissão é feita pelos sintomáticos. Isso quem fala é a Organização Mundial da Saúde, é o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, não é o Dr. Taleb que está falando. Isso daí são as autoridades internacionais de saúde. Então, é importante não se criar esse pânico, porque a criança vem assintomática. Não significa, é isso que eu estou falando, não é que a gente não vai
vai se preocupar com essa criança. O pai voltou. Você acha que alguém não está mais preocupado com essa criança do que o próprio pai? Então, Com o pai certeza. vai ficar em alerta para o menor sinal já levar essa criança ao médico. O pai, se cuidar da própria criança e cuidar da própria família, não precisa de se preocupar com a criança alheia. Deixa que o próprio pai está cuidando da outra criança. Então, ele vai se preocupar. Não tem que criar esse tipo de alerta. A gente tem que ficar preocupado, sim, mas não criar histeria, que não vai levar a nada. Então, a gente tem aqui o quê? Tem casos suspeitos e no estado não se confirmou nenhum até agora. A gente tem no Brasil 2 casos confirmados em São Paulo e 433 em investigação. A gente não tem circulação do coronavírus aqui no Brasil para se criar pânico. A gente tem que se preocupar muito mais com a influenza, se preocupar muito mais com a dengue, com a chikungunya, que estão por aí matando e criando muito mais casos do que o coronavírus. Então a gente tem que ter o alerta sim, mas sem criar pânico e sem criar histeria. Os assintomáticos que voltam, eles têm que ficar em observação caso desenvolvam sintomas. Mas não tem que ser estigmatizados, isolados da sociedade, como se fossem pessoas que podem a qualquer hora começar uma epidemia que vai matar todo mundo. Mesmo porque o coronavírus já se demonstrou muito pouco eficaz em transmissão perante o vírus da gripe. A gripe se transmite com muito maior facilidade do que o coronavírus. Fosse ele um vírus da gripe, a gente já teria a OMS declarado uma pandemia, o que não aconteceu até o momento. Tá, você falou aí, logo que surgiu o assunto, eu tinha lido que a transmissão era mais fácil e a letalidade é menor. Isso se inverteu? Então, o que acontece é que até o momento ele tem uma letalidade de 2 a 4%, certo? Os estudos estão mostrando isso. A influenza sazonal é de 0,5 a 1 para cada 1.000. É uma letalidade menor do que o coronavírus. Mas o que acontece? A China demorou um pouco a soltar os dados e foi o país mais acometido até o momento. Para você calcular a letalidade de uma doença, isso só entrando um pouquinho no detalhe médico, talvez fique um pouquinho complicado. Mas com o passar da epidemia, a gente vai detectar mais casos leves e moderados. Então, isso vai tender a cair a letalidade da doença. Muito provavelmente deve ser uma letalidade um pouco menor. Isso é uma opinião minha. Talvez isso mude daqui para frente, o que eu estou falando aqui vire mentira amanhã. Mas é uma opinião, não só minha, mas a opinião de outros colegas, mas que pode mudar. Mas é uma opinião minha. Que com o passar da epidemia, vão se detectar casos mais leves e essa letalidade tende a cair. E uma coisa que se notou já nesses primeiros estudos da epidemia, que é muito recente, é que a letalidade, apesar de ser de 2 a 4%, ela está mais focada nas faixas etárias mais elevadas. Quase não se nota óbito abaixo dos 50, 60 anos. Ela é mais focada nas faixas etárias mais elevadas. Então, quanto mais idosa a pessoa, mais letal a doença. Por quê? Também se soma um sistema imune mais fragilizado e doenças que abaixam a imunidade também com o passar da idade. Certo? Então, você tocou em 2 pontos aí, que são 2 outras perguntas que eu tenho para te fazer. Mas antes disso, só assim, se tem alguém aqui que é leigo, assim como eu, o que o Dr. Tálio está querendo falar, gente? Por exemplo, se eu tenho um diagnóstico de 1.000 pessoas que têm a doença e uma morreu, isso dá uma porcentagem, né? Se eu tenho um diagnóstico de 10.000 pessoas e uma morreu, isso é uma outra porcentagem muito diferente. Então, por isso que ele falou assim, com os diagnósticos começando a acontecer, divulgando esses dados mesmo, a tendência é que essa taxa de letalidade de morte, né, que ela caia, né? Então, por isso que, por enquanto, ainda não dá para precisar isso, mas a minha dúvida inicial era se ela pegava mais fácil ou não do que a influenza, né? Do que a gripe. Não, a influenza é muito mais facilmente transmissível do que o coronavírus. Tá. E aí você tocou em 2 pontos, deixa eu fazer uma pergunta primeiro. Você tem falado da epidemia. Então, a gente pode considerar já que o coronavírus é uma epidemia mundial
E qual é a diferença de epidemia para pandemia? Então, uma epidemia é quando uma doença ela foge daquele número habitual que se vê normalmente num determinado país. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil um número esperado de casos de dengue, certo? Que a gente espera no Espírito Santo um número determinado número de casos de dengue por ano. Quando esse Uhum. número foge daquela média, a gente fala que a gente tem uma epidemia de dengue, certo? Então, porque esse número fugiu do controle. No caso do coronavírus, é uma coisa particular, porque nunca se detectou na história da humanidade esse coronavírus. Então, Tá. já foi detectado uma epidemia logo no começo, porque nunca se detectou antes. Então, já foi declarado uma epidemia porque nunca se tinha detectado antes, então foi colocado como uma epidemia na China. Depois, é uma epidemia que saiu do controle da China e começou a ter focos epidêmicos em outros países, certo? Na verdade, o termo pandemia, a Organização Mundial de Saúde, ela guarda um pouco o termo pandemia, por quê? Quando ela fala o termo pandemia, ela fala bem assim, olha, a doença fugiu completamente do controle e agora a gente só tem medidas para poder levar a epidemia um pouco mais tranquila. Mas não, ela não Amenizar os sintomas da população. é assim, a gente segurar o dano. Mas ela não quer declarar isso, por quê? Porque realmente nesse ponto eu cheguei a questionar por que ela não tinha declarado pandemia, mas no fundo ela tem razão. Ela não pode declarar pandemia ainda, porque, por exemplo, o Brasil, se declarar uma pandemia, significa que o Brasil tem a doença fora de controle também, e o Brasil não tem. O Brasil tem que tomar todas as medidas para evitar que uma doença que não está fora de controle saia do controle. Porque senão, que dano que nós vamos amenizar aqui se a gente não tem nenhuma transmissão interhumana no Brasil? No Brasil, a gente não tem um caso de transmissão de pessoa para pessoa. Todos os nossos casos, os dois que a gente teve, foram importados. Por que a gente vai considerar uma doença fora de controle no Brasil, se nem transmissão no Brasil a gente ainda teve? Então, a gente não pode declarar como pandemia isso ainda. Deu para entender? Deu. Então, assim, eu só posso declarar pandemia se ela estiver fora de controle em todos os países que têm a doença. Que tem a doença, o que não é o caso. A gente tem alguns países onde está tendo transmissão interhumana, mas que mesmo assim estão conseguindo controlar. Por exemplo, o Japão teve transmissão interhumana, mas está conseguindo controlar. A própria China está declarando que a epidemia lá está começando a arrefecer. O Irã está conseguindo detectar casos e está conseguindo segurar a epidemia. A Itália tomou medidas drásticas e tudo que leva a crer é que vai conseguir controlar a epidemia. A Itália exportou casos, mas que os outros países provavelmente também vão conseguir controlar. Ainda dá para a gente segurar essa epidemia. Que curso ela vai tomar? Só o futuro vai falar. Eu não tenho bola de cristal para falar. Mas tudo leva a crer que tem como se controlar. Entendi. E aí, assim, falando, né, esse vírus surgiu na China. Você, aí é uma opinião, assim, uma pergunta bem pessoal mesmo. Você acha que o fato de ter surgido lá tem alguma relação com os hábitos, por exemplo, do país e com a estrutura do país? Deixa eu exemplificar. A gente sabe que na China tem uma população de fumantes muito grande e desde a adolescência, e a gente sabe que o ar da China é extremamente poluído. Você acha que isso pode ter alguma relação, ou tem alguma comprovação, ou não tem nada a ver? Olha, o Grazi, o que se tem comprovado é que os hábitos alimentares dos chineses, eles têm uns hábitos alimentares muito exóticos. Então, eles entram em contato com animais muito exóticos, certo? Então, por Sim. exemplo, o que se sabe é que os dois coronavírus que surgiram na China e o coronavírus que surgiu no Oriente Médio, eles têm origem de morcegos. Eles se rearranjaram em outros mamíferos e vieram para o ser humano. Por exemplo, esse mercado que tem lá na China,
Eles têm consumo de morcego, eles têm consumo de outros animais. Então, certamente, eles entraram em contato, eu não sei se foi via oral, eu não sei se foi por contato com a mão, mas em algum momento esse vírus conseguiu passar do animal para o ser humano. Em algum momento, esse vírus conseguiu se adaptar ao ser humano para conseguir infectar o ser humano e passar de um ser humano para o outro. Então, o hábito deles lidarem com os animais com frequência consegue fazer esse rearranjo, e essas epidemias, não por acaso, surgiram no Oriente, que tem esses hábitos, e não no Ocidente, onde os nossos hábitos alimentares são um pouco diferentes do deles, para não falar quase que completamente diferentes, né? Sim. Tá, e você falou aí até da questão do lavar a mão, acabou que lá na outra pergunta faltou, né, a gente concluir isso como evitar. Esses cuidados que a Certo. gente precisa ter. Eu li aqui, né, deixa eu tentar ver se eu acho o comentário aqui da pessoa, que, peraí, não vou achar, não vou conseguir achar aqui agora, mas ela falou assim, que comprou álcool gel, que comprou máscara, e a gente sabe que teve uma procura tão grande, que os estoques acabaram, que o valor aumentou, e aí quem realmente precisa do material ficou sem. Então, queria assim, que você falasse como se prevenir, se precisa disso, ou se simplesmente lavar a mão. Eu li também sobre a questão da máscara, se não for também usada da forma certa, não é eficiente, que o ideal é quem está com a máscara, a pessoa que está infectada, para ela não passar para o outro, enfim. Vamos falar como se prevenir essa questão da máscara, do álcool gel, para esclarecer para o pessoal. Certo. Bom, para prevenir infecção por vírus respiratórios, a principal medida, sem sombra de dúvida, é lavagem de mãos, certo? E a lavagem de mãos, ela deve ser uma lavagem eficaz. Você deve evitar fazer o que eu fiz agora. Por exemplo, botar a mão assim na boca para tossir. Para Essa tossir. deve ser a primeira coisa que deve ser evitada. Quando for tossir, o ideal é que você coloque o cotovelo. Você deve tossir botando o cotovelo. Por quê? Você evita colocar a mão na boca para transferir o vírus para a mão. Porque a mão é onde você encosta nos lugares e você começa a colocar o vírus nos outros lugares. Certo? Essa é a primeira medida. A sua mão deve estar o mais limpa possível. A lavagem de mão, ela deve ser, isso vale a pena a gente perder um tempo, porque é tempo ganho, na verdade. A lavagem, você deve colocar, essa é uma lavagem que a gente deve explicar, porque as pessoas lavam a mão, elas colocam a mão debaixo da água, colocam o sabão, faz assim rapidinho e acha que isso é lavar a mão. Isso não é lavar a mão. Você deve lavar a mão várias vezes ao dia, tá certo? E evitar, na medida do possível, colocar a mão na boca, no nariz e nos olhos, porque é por aí que os vírus entram. Os olhos também são um meio do vírus entrar, por incrível que pareça. Então, já tem estudo comprovando que as pessoas colocam mais ou menos 21 vezes por hora as Não. mãos no rosto. Então, mais ou menos 400 vezes por dia. Você tem que evitar isso, tem que se policiar. A lavagem de mãos deve ser feita como? Você deve deixar a sua mão debaixo da torneira, deixar ela umidificar toda a sua mão, coloca o sabão na mão. Isso aí não sou eu que estou ensinando também, não. É a Organização Mundial de Saúde que ensina. Sim. Coloca o sabão na mão e a lavagem de mãos deve ser feita como? Palma com palma. Depois você pega o dorso da mão com os dedos se entrelaçando de uma mão com a outra. Depois o dorso da outra mão. Depois mão com mão se entrelaçando. Depois você tem que fazer uma mão com a outra, desse jeitinho que eu estou fazendo, e virando ao outro lado também. Ó. Depois você vai pegar o polegar rodeando, o outro polegar rodeando, e depois as pontas dos dedos com as unhas e o polegar, as pontas dos dedos com o polegar também, ó. E depois você vai fazer o quê? Você vai enxaguar a mão, vai pegar a toalha, vai enxugar,
Essa toalha que você usou, você usa para fechar a torneira e joga no lixo. A sua mão está lavada. Por quanto tempo que você tem que fazer isso? Por 20 segundos. E qual a recomendação dos órgãos de saúde internacionais? Como você nunca vai contar 20 segundos, eles recomendam o quê? Cante a música Parabéns para você 2 vezes enquanto você lava a mão. É o segredo para você passar os 20 segundos. Pode parecer bobeira, mas é o segredo para você lavar a sua mão enquanto você tiver dúvida. Se Não, você não super tiver, eficiente, até para as crianças, inclusive, elas sabem que é até esse para as tempo. crianças, de todo, eu falo que de tudo a gente tem que tirar um aprendizado. Essa epidemia assustou o mundo inteiro. Se de tudo serviu um susto, foi para as pessoas aprenderem a lavar as mãos. Porque se essa epidemia arrefecer amanhã e amanhã não tiver mais nenhum caso de coronavírus, todo mundo aprendeu a lavar a mão para evitar um monte de doença. Doenças diarreicas, gastroenterite e outras pneumonias e doenças transmissíveis por vírus respiratórios. Essa é a primeira medida, lavagem de mão. Não funcionou lavagem de mão, você não tem água e sabão. Álcool em gel com pelo menos acima de 60% de concentração de álcool. Não caia em mentira da internet que álcool em gel não funciona. Tem um vídeo circulando por um suposto químico autodidata aí. Aquilo é uma mentira. Não acredite. O Ministério da Saúde já emitiu uma nota. Aliás, o Ministério da Saúde está brilhante nessa epidemia. O site do Ministério da Saúde tem uma seção só para poder desmentir fake news. Eles estão lá todas as sessões, brilhante o Ministério da Saúde, eles estão desmentindo tópico por tópico. Uma delas fala que o álcool gel é eficaz sim, você pode usar. Máscara, de nada adianta. Quem que está se dando bem com a história da máscara? As empresas que vendem máscara. Por quê? Você sair de máscara pelas ruas, como fazem os asiáticos, o que está levando a você sair de máscara no meio da rua? A máscara incomoda. Então, o que leva é você pegar a máscara, se incomodar e levar a sua mão para poder ajeitar a máscara. Você coloca a sua mão mais vezes na boca, no nariz e nos olhos. Então, caso você tenha colocado a sua mão onde há vírus respiratórios, porque felizmente o coronavírus a gente não tem circulando no país, você está levando vírus respiratórios para a sua boca, para o seu nariz e para os seus olhos. Então a máscara só está fazendo o quê? Amplificando outras infecções respiratórias. A máscara é boa para quem está doente, para evitar que essa pessoa espalhe o vírus. Mas para quem não está doente, ela só atrapalha. Então não adianta usar máscara. O melhor que você faz é deixar a máscara para quem está doente. Você está comprando máscara à toa. Aquela mania que a gente vê nos países asiáticos, onde você vê reportagens que às vezes tem aquela multidão de gente andando e as pessoas com máscara. Aquilo é perda de tempo, gente. Não faça aquilo porque não vai levar a nada e você está perdendo seu dinheiro nisso daí. O melhor é você lavar as mãos, evitar aglomerações, evitar encostar a mão em locais onde você sabe que pessoas doentes estão circulando, evitar contato com pessoas sabidamente portadoras de doenças respiratórias, não é estigmatizar, mas é evitar contato a menos de 2 metros, porque o vírus sabidamente ele é transmitido a menos de 2 metros. Então, contato muito próximo de pessoas doentes, é assim que se evita a doença. E lavagem exaustiva das mãos. A gente tem que se habituar a lavar as mãos várias vezes ao dia e evitar o contato das mãos com o rosto. Show. Certo? Essas são as medidas. Outra medida que é fundamental também. Está começando a campanha de vacinação da gripe. Agora começa a campanha de vacinação da gripe em março pelo governo. Quem não tiver nos critérios de vacinação da gripe com o governo, tem que procurar as clínicas particulares. É uma vacinação universal, sem exceção, todo mundo tem que se vacinar da gripe. Por quê? A gripe não protege contra o coronavírus, mas protege contra a influenza, que é uma doença muito mais disseminada nos Estados Unidos. Só para se ter uma ideia, por exemplo, nos Estados Unidos matou 16 mil pessoas em 2020, as estimativas. Aqui no Brasil, só no ano passado, 1.500 pessoas morreram de influenza. Só para a gente ter uma ideia.
Então, ela te protege contra a influenza e caso o coronavírus, Deus queira que não, ele venha circular no país, já ajuda o médico a fazer um diagnóstico diferencial. Porque, embora a vacina não proteja 100%, o médico vai estar atento. Essa pessoa se vacinou contra a influenza. Então, é pouco provável que essa síndrome tão semelhante à influenza seja influenza. Então, o médico já fica alerta para a probabilidade de outros diagnósticos que não a influenza. Isso é uma recomendação também do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e da Organização Mundial de Saúde. Tá. Estou vendo o doutor Talib explicar, não posso deixar de falar aqui que temos um fã-clube de doutor Talib que assistiu nossa live. Um monte de gente elogiando médicos, explicações que realmente estão assim, tão muito claras, estão muito didáticas, está dando para entender e tá bem nítido, assim, porque o senhor está super por dentro do assunto e eu falo sempre aqui com o pessoal que quando eu vou fazer minhas lives, eu tento buscar mesmo meus entrevistados, alguém que possa realmente agregar conhecimento. Então, já estou dando parabéns aqui Obrigado. pelas explicações. Mas isso que ele falou da questão da vacina, gente, é legal, porque, assim, não existe, tá? Não existe ainda vacina contra coronavírus. Mas existe a vacina contra a influenza, né? Que igual, né, você falou, vai começar a campanha agora. E aí, assim, uma vez que eu estou vacinada, a chance de eu ter aquela doença é muito menor. Então, se eu chego com os mesmos sintomas, o médico diz, você vacinou contra a influenza? Beleza, vacinei. Então, assim, opa, vamos avaliar, então, se não é o coronavírus. Aí começa a investigação, né? Deixa eu ver. Grazi, deixa eu ler aqui. Falou um Grazi. Esse companheiro deveria dar uma palestra para os mestres, Espírito Santo, que tá outro. Então, não, gente, é isso. faça o convite aqui para ele. E aí, voltando lá, outra pergunta, que uma coisa vai puxando a outra, tá, gente? Eu fico aqui guardando para eu não me esquecer. A gente falou dos cuidados, a gente já explicou o que é, a gente já falou de epidemia, então, para quem está chegando aqui agora, de epidemia, de pandemia, que não, acabamos de falar agora que não existe vacina, que eu também li umas fake news aí da galera, e alguns profissionais estão desmentindo, que a vacina contra a pneumonia, que ela prevenia, e é um mito, né? Como, perdão, desculpa? A vacina contra a pneumonia não faz nada contra o coronavírus. Não, a vacina contra a pneumonia, ela é uma vacina específica para o pneumococo, certo? É uma bactéria que causa pneumonia, ela tem na rede pública, ela protege contra 10 tipos na rede pública, e tem uma outra vacina chamada Pneumo 23, que ela protege contra 23 tipos, mas ela só é disponível... Bom, aí eu vou ter que entrar um pouquinho também no calendário vacinal, mas a Pneumo 10, ela está disponível para as crianças, para primeiro ano de vida. A Pneumo 23, ela está disponível nos centros de referência de imunobiológicos especiais. E a Pneumo 13, ela está disponível nas clínicas de vacinação e ela também está disponível no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais em algumas ocasiões. Ela foi recentemente adicionada e ela também tem a Pneumo 23 nas clínicas de vacinação, certo? Eu só não vou entrar em muitos detalhes porque não é o objetivo. Não. É só porque, mas ela assim... protege especificamente contra o pneumococo. Certo? Gente, se alguém tentar te vender uma vacina falando que vai prevenir contra o coronavírus, é mentira. Não existe vacina contra o coronavírus. Isso é balela. A probabilidade de uma vacina ficar pronta contra o coronavírus, as estimativas que se estão falando, é dentro de 12 meses a 18 meses, mas eu, Talib, particularmente, acho que é muito pouco tempo para uma vacina entrar no mercado. É uma estimativa muito otimista para uma vacina entrar no mercado contra um micro-organismo que foi descoberto recentemente. 18 meses é o que eles estão lutando contra o tempo para se colocar uma vacina. Tá. Quero perguntar agora, tem uma pergunta aqui que eu já vou fazer da feira aqui. Sobre uma coisa.
que às vezes as pessoas elas perguntam muito assim, doutor Talib, quando uma pessoa está do seu lado, né? Porque é uma outra pergunta que me fizeram muito esses dias, talvez ajude muito, no avião. O que acontece? Foi uma dúvida que me surgiu muito esses dias. Uma pessoa que está do seu lado no avião, você percebe que a pessoa está doente. O que eu Começa a faço? tossir, espirrar. Começa a tossir. Adianta eu prender a respiração? Não. Não adianta você prender a respiração se a pessoa vai espirrar, porque uma hora você vai ter que respirar. Não adianta você. O que você tem que fazer? Primeiro de tudo, lavagem de mãos, sempre, e lavagem, se possível, das partes que estão próximas de você, certo? Outra coisa, se você perceber que essa pessoa está doente mesmo, que ela está mal, que ela está com febre, chame o pessoal, o responsável, o pessoal da aeronave, a tripulação. Fala assim, olha, tem uma pessoa doente do meu lado. O próprio pessoal já vai se focar, porque o pessoal da tripulação já está atento para a epidemia. Então, não só você, mas outros passageiros vão se incomodar com essa pessoa. Isso não é preconceito, isso é um alerta para poder chamar a atenção da pessoa. Isso daí foi uma coisa que eu li até num blog de um médico americano, ele dando as dicas de que ele faz quando ele viaja. Então, ele fala, eu não uso máscara nesse caso, jamais. Eu pego a máscara e peço para a pessoa usar. Então, olha a inteligência dele. Ele pega a máscara e pede para a pessoa usar. Então, ele se protege, protegendo a pessoa. Então, ele pega a máscara, pede para a pessoa usar, ele pega e limpa a área e chama a atenção da tripulação. Porque, se possível, deslocam essa pessoa para uma área onde não vai ter outras pessoas próximas dela. Então, são as condutas que têm que ser feitas, tá certo? Gente, não é assim, a pessoa tossiu, espirrou, entrar em pânico, desesperar, levantar da cadeira, né, no avião, no ônibus, sei lá, e não vou sentar mais Não aqui. adianta. Calma, se você vê que realmente a pessoa está muito doente, faz isso, aciona a tripulação para eles resolverem. A pergunta é, grupos de risco. A gente sabe a questão dos imunodeficientes, mas quem realmente está mais propício a pegar o coronavírus e pegar, de repente, de uma forma mais grave? Aí eu já quero estender na pergunta a questão, eu falei de imunodeficiência, aí o quê? Idosos, são crianças muito pequenas, e as grávidas, que a gente sabe que, né, são imunodeficientes. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do grupo de risco. Certo, olha só. Os grupos mais sujeitos a ter infecções graves do que a gente tem visto nos estudos que foram liberados, como eu disse, é uma infecção muito recente e a gente está tendo os estudos sendo publicados em série, e na verdade são as descrições de casos que a gente vem vendo, são o quê? A idade é um fator fundamental. Aqueles pacientes acima dos 60, mas mais especialmente acima dos 70 anos, a idade parece ser um fator de risco fundamental. A coisa que mais surpreende é que nas outras doenças, os extremos de idade são muito importantes. Por exemplo, na influenza, é muito importante os extremos de idade, as crianças abaixo dos 2 anos e os idosos acima dos 60. Surpreendentemente, nos primeiros casos descritos na China, abaixo dos 15 anos não teve óbito. Agora é que estão começando a surgir alguns óbitos, mas muito esparsos em crianças mais novinhas. Mas quase não tem. Essas crianças parecem ter uma resistência muito grande à infecção pelo coronavírus. Esses idosos, a idade parece ser um fator muito importante, como eu disse. Outra coisa é que mais ou menos 1/3, a metade dos óbitos aconteceu naqueles pacientes que têm o quê? Uma doença, uma comorbidade que leva a uma baixa de imunidade. Um diabetes, ou um paciente que toma alguma doença que baixa a imunidade, como o corticoide. Já se viu, por exemplo, que o tratamento que se faz às vezes para poder melhorar a respiração das pessoas, que é o corticoide, nesse caso do coronavírus parece que piora. Então, o uso de medicamentos que baixam a imunidade parece causar uma piora no caso dessa infecção por esse vírus, certo? As grávidas. Saiu um estudo que mostrou 9 grávidas que foram infectadas na China.
Felizmente, essas 9 grávidas não transmitiram o coronavírus para nenhum dos bebês, não tiveram nenhum desfecho mais grave e nenhuma delas teve nenhum óbito. Parece, foram poucos casos para a gente falar que está tudo tranquilo para as grávidas, tá certo? Mas a gente sabe dos outros coronavírus, do SARS e do MERS, que são aqueles outros 2 coronavírus que eu falei lá atrás, que eles podem sim ter uma evolução um pouco mais grave nas grávidas, que eles podem causar, por exemplo, nascimento pré-termo, que eles podem causar complicações no parto, que em alguns casos, quando ele é muito precoce na gravidez, eles podem causar aborto. Então, a gente sabe que é um vírus que pode causar algumas complicações nas crianças. Malformações, a gente felizmente parece que não tem. Tá? Mas é muito precoce. Tudo que eu estou falando agora são coisas muito de uma epidemia muito recente para a gente falar alguma informação. Cuidados básicos, tá certo? As grávidas têm que ter, como todo mundo, e a vacinação para influenza, porque a gente sabe o quê? Que o H1N1 na grávida, ele tem uma evolução muito mais grave do que nos outros pacientes que não estão gestantes, tá certo? Que não estão, né, desses outros pacientes de grupo do grupo de risco, né? E assim, ainda em relação a isso, bom, nem sei se essa pergunta cabe, porque como você está falando, é tudo muito novo, né? Ainda está se descobrindo, ainda está se estudando. Igual essa informação sobre as grávidas, foram 9 gestantes que pegaram. É muito pouco, né? É uma amostra da amostra da amostra. Então, mas assim, vou perguntar. Tem algum caso de mãe que está amamentando o filho, né? Lactante que está amamentando o filho que pegou o coronavírus, e aí, sei lá, tem que parar de amamentar, não sei. Então, a recomendação é pela lógica, seria o quê? Se uma lactante está amamentando e está com diagnóstico do coronavírus, a recomendação é afastar, nesse caso, a mãe do bebê. Porque a gente não sabe como que pode ser a evolução nesse bebê. Se passa o vírus pelo leite materno, ninguém sabe. Sim. Agora, se sabe certamente que essa mãe pode passar o vírus pelo bebê. Porque, por exemplo, a gente sabe que no caso da coqueluche, por exemplo, a mãe é a maior fonte de transmissão da coqueluche para o bebê, caso ela se infecte com a coqueluche. Então, estou fazendo uma analogia, tá certo? Não Aham. estou dando certeza. A mãe provavelmente vai ser a maior fonte, porque ela está amamentando. É a maior fonte de transmissão do coronavírus para o bebê. Então, o mais lógico é se afastar a mãe do bebê até que ela tenha a resolução completa dos sintomas. Esse bebê vai ficar com uma outra pessoa da família, vai ficar sendo alimentada por um leite não que o materno, tá certo? Por leite por fórmula, até que a mãe possa amamentar esse bebê. Tá certo? Tá. E uma outra pergunta aqui, que foi a que a Fernanda fez, e que é uma dúvida que eu já vi surgiu, assim, muita gente. Ela perguntou, ó, daqui 3 semanas eu vou viajar para São Paulo com meu filho de 2 anos e 6 meses. Vão de avião. Devo cancelar a viagem? Aí eu queria que você respondesse a dúvida dela, que é para São Paulo, mas, já imaginando a sua resposta, tem algum lugar que você indicaria cancelar? A galera das viagens aí, se ele falar que tem, a culpa não é minha, tá? Mas vamos lá. Olha só, você não deve cancelar sua viagem para São Paulo, tá certo? Eu estou indo para São Paulo dia 9, estou indo tranquilo para São Paulo. A gente não tem transmissão da doença em São Paulo. Você pode ir tranquilamente. Se eu tivesse que recomendar cancelamento de alguma viagem, o que eu recomendaria? É uma coisa muito particular a ser discutida do médico com o paciente. Isso daí é uma recomendação que eu estou fazendo, mas que eu não deveria estar fazendo assim em público. Mas você deveria conversar com o seu médico. Por exemplo, Sim. Não, então você tem eu recomendo o que seria o ideal, então, da pessoa fazer. Porque eu acho que vai ser uma análise muito particular, né? muito particular. Por exemplo, você vai, uma viagem, é um passeio que você não queria fazer tanto, que você vai para Lombardia, na Itália. Ah, mas olha só, dá para adiar. Se dá para adiar, adia a sua viagem. Agora, você tem
O seu filho que está na Itália, que vai fazer um tratamento, uma cirurgia que você tem que acompanhar, que não tem como ele sair da Itália. Você vai deixar de ir para a Lombardia acompanhar uma cirurgia do seu filho por causa disso? Não, você vai para a Lombardia. Não vai deixar de visitar seu filho por causa de uma epidemia que está tendo lá, de jeito nenhum. Você pode ir para lá, vai tomar os cuidados todos que você tem que tomar. Tá entendendo? Eu acho que é uma coisa muito particular que você tem que discutir caso a caso, tá certo? Sem pânico, sem histeria, porque você tem que lembrar, é um vírus que ele causa uma letalidade numa pequena parte da população, uma população muito específica e que ele não tem uma transmissibilidade tão grande como tem, por exemplo, o vírus do sarampo, o vírus da gripe, o vírus da catapora, a coqueluche. É um vírus de transmissibilidade reduzida, tá certo? Ele é uma gripe um pouco mais forte, mas que nem por isso você vai deixar de tomar algumas medidas que você tem que tomar de cuidado e vai deixar de tomar também uma viagem que você não pode adiar. Tá certo? Eu, por exemplo, se o meu filho estivesse precisando de mim na China, em Wuhan, precisando de mim para uma cirurgia, eu iria com vírus ou sem vírus de qualquer jeito. Meu filho está lá precisando de mim, por que eu não vou? Tá certo? Eu também acho, gente, assim, eu fico pensando, sabe, que às vezes a pessoa planejou essa viagem já tem um ano, ela tirou férias para isso, ela pagou tudo, mesmo que seja passeio, sabe, doutor? E aí, o que que eu faço agora? Então, assim, eu já ouvi vários casos assim, não vou, deixo de ir, vou perder tudo. Então, assim, é avaliar mesmo o seu médico, é ver se você está nesse grupo de risco, você, né, precisa ir realmente estar no grupo de risco e avaliar. Eu acho que você tem que conversar com o seu médico, ver assim, também cada um tem a sua condição. Por exemplo, a pessoa tem condição de remarcar a viagem porque não pode perder dinheiro ou pode perder dinheiro. É uma coisa muito particular, não dá para É, generalizar. Eu acho que a pessoa tem que conversar caso a caso. Tudo que eu não gosto de generalizar as coisas, porque você generaliza, uhum, você começa a complicar. Então, é uma coisa para se discutir caso a caso. com certeza. Mas para São Paulo pode ir, tá, gente? Na verdade, eu vou só em maio. Eu Eu penso acho que que o até lá Brasil inteiro já tá você pode indo, mas viajar. mesmo que tiver, eu vou do mesmo jeito. Deixa Eu eu acho que ver. vários lugares, no mundo inteiro dá para você ir tranquilamente, sem problema. As áreas de transmissão você pode conversar com o médico de sua confiança. Ó, tô vendo que funciona prender a respiração quando alguém espirra perto, né? Aí você já falou lá, eu tô lendo aqui alguns comentários, né? Seria interessante conhecermos o tempo de vida do vírus fora do organismo. Outra, ele tem vida num local sem vida? Metal, alumínio, cadeiras? Essa pergunta aqui é até interessante, que eu estava lendo assim, gente, olha só, vocês continuam podendo comprar as coisas da China, tá? O seu liquidificador, ele não vai trazer o vírus, não, pelo amor de Deus. Então, assim, explica aí, doutor. Então, olha só, essa foi uma pergunta muito interessante essa, porque eu recebi uma pergunta por WhatsApp de um amigo meu, que ele comprou uma guitarra da China que chegou de dezembro. De dezembro. É um amigo muito, muito querido meu. Ele falou, Talib, tem algum problema? Ele perguntou na boa, assim. Eu falei, nada, pode Sim, tocar a sua guitarra tranquilo, porque as pessoas ficam preocupadas, assim, porque é tanta notícia que cola assim. Eu falei assim, olha, pode tocar a sua guitarra tranquilo. Se esse vírus veio na guitarra, ele já está morto há muito tempo. Você pode ficar tranquilo. O vírus não resiste esse tempo todo. O que se sabe de outros coronavírus é que ele pode resistir sim algum tempo fora do organismo, salvo engano, eu não tenho essa resposta certa. São 48 horas que ele pode ficar viável nas superfícies, tá certo? Eu não tenho certeza dessa resposta, mas salvo engano, são 48 horas que ele pode ficar nas superfícies. Por isso que é importante a gente lavar as mãos com frequência, porque as pessoas que lançaram as gotículas, a gente não sabe onde as pessoas passaram. A gente sabe, graças a Deus, que no Brasil a gente não tem transmissão. Mas caso você viaje para fora, principalmente em aeroportos, onde você tem uma grande circulação de pessoas, onde as pessoas passaram, você tem que estar lavando as mãos com frequência, porque você não sabe onde as pessoas tossiram, onde as pessoas espirraram, e as gotículas podem se instalar. E esse vírus pode estar ali por 48 horas e você tem que lavar as mãos com frequência. Então, isso pode acontecer.
o vírus, ele é um ser que, na verdade, ele não é muito classificado como vivo ou não vivo. Então, ele pode se manter viável, é o que a gente fala. Entendi. Pode ficar viável ali naquela região por até 48 horas, tá certo? Gente, ó, 15 segundos para acabar. Quero agradecer a presença de todos vocês, Dr. Talib. Foi incrível, a live fica disponível 24 horas, dá para vocês indicarem para várias pessoas. Obrigada. De nada, eu que agradeço a presença de vocês. Isso aí, se for